Bom dia, somos o Grupo 3 e vamos apresentar uma análise sobre o filme O Enigma de Caspar Hauser, do alemão Werner Herzog. O objetivo desse trabalho é demonstrar, em contraponto ao construtivismo clássico, no qual Jean Piaget defendia que a evolução cognitiva da criança até a idade adulta estava pautada principalmente em seu desenvolvimento e amadurecimento biológico, que a história de Caspar Hauser aponta a prevalência da teoria socioconstrutivista de Vygotsky, isso é, que a evolução cognitiva do indivíduo está muito mais vinculada às suas experiências e interações sociais, sendo estas as condições para o alcance de capacidades mais complexas de pensamento. A análise do filme será realizada por meio de perguntas e respostas, que serão trabalhadas no formato de videocast e trarão o protagonista no papel de paciente. As perguntas serão as reflexões do terapeuta a respeito do paciente e, ao mesmo tempo, uma breve narrativa dos fatos principais da trama, com o intuito de posicionar os ouvintes. As respostas serão o diagnóstico e eventuais formas de tratamento ou condução de tratamento. Então vamos começar. Aproveitem a apresentação. O início do filme mostra Caspar Hauser sentado no chão de uma pequena cela, com chão de serragem e ainda por cima acorrentado. O único objeto que ele tinha era um cavalo de madeira. A relação com o pai era extremamente superficial, praticamente sem nenhum afeto e ainda por cima ele sofria reprimendas físicas. Quais as possíveis implicações para o indivíduo que cresceu nessas condições? Seus traumas e qual é o papel do pequeno cavalo, na sua opinião? Geralmente a gente espera que uma pessoa que sofreu essas condições vire um adulto cheio de bloqueios emocionais, medos e traumas, né? Mas no caso do Casper, ele vira um adulto com pouca noção de comportamento, não tem noção nenhuma dos sentimentos, como medo, felicidade, tristeza. E o papel do cavalo é justamente ser um companheiro para o Casper, porque apesar dessa falta de sentimentos, o ser humano continua sendo um ser sociável, né? E é fundamental a presença de um conhecido, no caso foi o cavalo dele. Em certo momento do filme, quando Caspar é finalmente liberado de seu cativeiro, apenas lhe é ensinado o básico da locomoção. Além disso, lhe é ensinado a frase "quero ser um cavaleiro como meu pai". Eu me pergunto o que deve ter se passado na cabeça do personagem nesse momento e quais as sensações que o acercavam nessa parte do filme. Então, como Caspar nunca tinha tido contato com a sociedade em si, eu acredito que ele nunca tenha tido sentimentos como tristeza, angústia, medo, vergonha, de forma consciente, porque ele nunca teve um referencial quanto a isso. Mas quando ele é abandonado na vila, ele se vê de repente em um mundo estranho, então a gente percebe que ele se encontra assustado. Ele olha para as ruas e para as pessoas com um olhar de espanto, porque aquela realidade era completamente diferente do que ele estava acostumado. Por exemplo, de imediato as pessoas tentam se comunicar com ele, questionam quem ele é, de onde ele vem, mas no seu isolamento ele era condicionado apenas por uma técnica de repetição, ele não sabia de fato o que significavam aquelas frases. E algo que pode ajudar a gente a entender essa questão é a teoria do signo linguístico de Vygotsky, que acreditava que a nossa sociedade é mediada por signos, que são elementos que nós seres humanos criamos mesmo para estabelecer uma relação social melhor. E um muito conhecido é o da linguagem, que se trata da associação do significante, da fonética e da acústica da língua e do significado, que é o real conceito da frase. Mas Caspar não sabia qual era o real significado da frase por nunca ter sido submetido a esse convívio social. Caspar, quando ele chegou na cidade, ele foi acolhido na casa do professor Dahmer. Foi o lugar que ele começou a socialização dele. Nesse momento, quando ele tem um contato com a linguagem, com os objetos que ele desconhecia, qual que é o comportamento do Caspar? Na visão socioconstrutivista, qual que é o papel que o professor Dahmer exerce para o Caspar? Então, Caspar, por ter vivido boa parte de sua vida preso e não tendo conhecimento e contato com o meio externo, ele não sabia e não tinha acesso aos signos.
pois como ele não sabia falar e a linguagem é toda composta por eles, signos, Casper acabava se comportando frente aos objetos e à fala de uma maneira mais ativa, tentando entender à sua volta, mas sem ter uma compreensão lógica real do que estava acontecendo. Como sendo tudo muito novo para ele, pois ainda não tinha capacidade de construir representações mentais tanto dos objetos quanto os da fala. Já no contexto socioconstrutivista, o papel do professor Damon para Casper foi mostrar que o aprendizado é o que possibilita o movimento de processo de desenvolvimento que torna real o que antes era potencial. Ou seja, é um movimento de aprendizagem que faz o sujeito que só conseguia resolver o problema com ajuda para um sujeito que consiga resolver o problema de forma individual. O papel do educador é justamente em formular conceitos no geral, mas ser ensinado em particular os conceitos científicos, que não estão associados no nosso dia a dia. Porém, é um conhecimento construído ao longo dos tempos pela humanidade. O educador tem grande importância também em estimular a pessoa no que ela já sabe, para então estimular mais ainda para ela ser capaz de ampliar e desafiar a construção de novos pensamentos e conhecimentos dela. Qual analogia pode ser feita quando Caspar se depara com um pássaro engaiolado? Sua atitude em libertar e alimentar o animal contraria aquela convenção social. De onde parte essa lógica para Caspar? Nós, seres humanos, nós criamos a gaiola. Ou seja, a gente cria a gaiola por uma convenção social contrária à ordem natural. Porque a naturalidade do pássaro é o pássaro livre, é o pássaro que pode construir um ninho onde ele quiser, ele pode voar por onde ele quiser. E a gente pode fazer uma analogia à gaiola e o pássaro com Caspar inserido na sociedade. Porque quando Caspar vem totalmente um ser biológico, diferente do ser social, ele se depara com moldes sociais e padrões sociais. Ou seja, o ato de libertar o pássaro no filme, o Caspar mostra que ele quer uma ação libertadora de volta ao natural. Ele quer tirar esses moldes, ele se sente incomodado com esses moldes. Então, essa ação de libertar o pássaro significa muito essa analogia entre o Caspar e o pássaro, porque praticamente eles estão na mesma posição, sendo impostos a alguma coisa socialmente criada por nós humanos. Em algumas cenas do filme, dá pra ver que o Casper ele tem evolução no processo lógico e mental dele, como, por exemplo, a criação de metáforas. E em algumas cenas do filme ele diz: homens são como lobos, ou maçãs precisam descansar. Qual seria então a importância das metáforas para o desenvolvimento lógico e mental do Casper? Primeiramente, a frase condiz com a metáfora da maçã. Caspar está observando uma maçã em uma árvore, quando de sua altitude a maçã cai e lhe causa espanto. A criação de metáforas simboliza em um processo de desenvolvimento um sinal lógico de raciocínio, promove uma ligação entre a linguagem, mundo e suas relações. Quando Caspar diz que as maçãs precisam descansar, ele faz a relação do objeto maçã, que quando caiu da árvore entrou em um conceito de repouso, e do ser humano pela observação de que, quando o ser está cansado, ele precisa entrar em repouso para descansar. Ou seja, Caspar nesse momento faz ligações a hábitos sociais e necessários ao ser humano, como o objeto maçã. Então, para mim, a frase mais marcante desse filme é quando Casper diz para a Sra. Dahmer: "Mãe, eu sou desprezado por todos." Isso demonstra como Casper se sente. Naquela sociedade, ele é visto como um animal, como um experimento, rejeitado por todos. Léo, você acha que se o Casper vivesse na nossa sociedade atualmente, ele seria visto de uma maneira diferente, de uma maneira melhor? Você acha que alguma terapia o ajudaria? Bom, eu vejo que o Casper seria tratado por uma parcela social de maneira estranha, enquanto que uma outra parcela ia compreender essa situação. Agora, o que eu vejo diferente atualmente é que, por existir uma maior propagação desses assuntos em grande mídia, talvez o número das pessoas que entendem da situação do Casper seria maior. E aí ia entrar uma outra questão, que é a empatia, o sentimento. As pessoas deixariam de tratar o Casper como algo místico, algo desconhecido. Agora, na questão da abordagem, eu vejo que qualquer abordagem
conseguiria ou seria significativa para o Casper, desde que ele consiga se comunicar com a terapia. Em um ponto do filme, nós conseguimos ver a questão da existência de Deus na vida de Casper em sua inserção tardia na sociedade. Então, tem um momento do filme que o Casper diz: "Eu não consigo acreditar que do nada Deus criou tudo o que existe." Nessa questão, você acha que seria pela falta de signos visto na teoria de Vygotsky? Ou você acha que é sobre um conceito de cultura na sociedade, que a sociedade cria uma cultura e que tudo dessa cultura deve ser seguido? Eu acho que para o Casper, o próprio conceito de Deus por si só já é um conceito muito complicado a um primeiro momento. Quando esse conceito é apresentado para ele, ele pede que primeiro seja ensinado a leitura e a escrita, para que depois algo complexo como o criacionismo seja passado. Ele acha que pular essa etapa não seria uma boa ideia. Mas não somente isso. Como Kierkegaard defende, nós somos honestos para e com somente Deus, a nossa verdadeira face. E como Casper viveu fora das amarras sociais, ele nunca precisou esconder a sua face. Ele nunca procurou Deus, porque ele nunca precisou esconder nada de ninguém. Ele sempre foi a versão mais pura e honesta de si. Casper Hauser, ele nunca precisou mentir para si mesmo, porque a sociedade nunca o obrigou a fazer isso. Teve uma parte do filme que o Casper disse: "A única coisa interessante em mim é minha vida." E o Casper usou essa frase para justificar o porquê a vida dele no cativeiro era melhor do que a vida fora do cativeiro. O que fez o personagem alcançar esse pensamento? E como essa relação com as outras pessoas pode ser vista de um ponto de vista psicossocial? Aqui se revela uma crítica contundente à visão da sociedade aristocrática da época, quase burlesca, a qual valorizava muito mais o evento Casper Hauser que o próprio indivíduo Casper Hauser, com suas angústias e necessidades. Casper, após um tempo de socialização, conseguiu atingir, ainda que superficialmente, o quarto estágio do desenvolvimento traçado por Vygotsky, com a capacidade de interiorização das operações externas, permitindo a ele, após um longo processo de internalização da fala social e dos signos, decifrar inclusive intenções e pensamentos obscuros advindos dos demais indivíduos de sua convivência. Não só isso, ele também demonstrou a capacidade de metacognição, ou seja, pensar sobre o próprio pensamento, e neste ponto o impacto causado pela frustração de reconhecer as reais intenções das demais pessoas foi tão grande que demonstrou preferir isolar-se novamente, já que se sentia mais livre na cela que submetido àquelas convenções sociais. No filme é possível ver do início ao fim uma progressão das capacidades comportamentais, cognitivas e mentais de Casper. No início ele era um indivíduo sem valores culturais e sociais, porque a vida inteira foi criado em cativeiro, longe de qualquer relação social. Ao final, Casper já estava inserido numa coletividade e já tinha adquirido valores morais e materiais, se tornando um indivíduo diferente pelo acesso aos bens da cultura, tanto material quanto espiritual. Como essa relação entre ser biológico e ser social é vista no filme, segundo a teoria do socioconstrutivista Vygotsky? Na visão socio-interacionista do Vygotsky, ele diz que é crucial a interação do indivíduo com o desenvolvimento dele. Então, no filme, a gente vê dois antagonismos de momentos diferentes do Casper. E ele possui o ser biológico, que é nascido assim mesmo, e ele vai passando por uma mudança de um ser social quando ele começa a interagir com a sociedade. Então entra a teoria de signos, que são símbolos da linguagem, o que a linguagem vai significar para ele, o que a cultura vai significar para ele, e com isso ele vai se desenvolvendo cognitivamente também, ele vai se desenvolvendo como um ser social. Então, no decorrer do filme, a gente consegue perceber uma mudança no Casper, que ele vai mudando do ser biológico para o ser social.
quando ele começa a interagir com a sociedade e cada vez mais sendo introjetado a uma cultura, a uma linguagem, aos signos. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que esse trabalho tenha trazido um bom conhecimento a todos nós. Para finalizar, eu vou deixar uma mensagem de Kaspar Hauser aqui. Muito obrigado. Herzen hast, dann sag es uns bitte jetzt. Eine Geschichte von der Karawane und der Wüste, aber ich weiß nur den Anfang. Ich sehe eine große Karawane durch die Wüste, durch den Sand. Und diese Karawane wird von einem alten Berber geführt. Und dieser alte Mann ist blind. Die Karawane hält jetzt an, weil einige glauben, sie hätten sich verirrt, weil sie Berge vor sich sehen. Sie messen mit dem Kompass und wissen nicht weiter. Da nimmt der blinde Führer eine Handvoll Sand und schmeckt ihn ab wie ein Essen. Sohn, sagt der Blinde, ihr irrt euch. Das vor uns sind gar keine Berge. Es ist nur eure Einbildung. Wir ziehen weiter nach Norden. Ja, und dann ziehen sie ohne Widerspruch weiter und sie erreichen die Stadt im Norden. Und da spielt die Geschichte. Aber die eigentliche Geschichte in dieser Stadt weiß ich nicht.